Olá, muito bom dia a todos. Hoje é a parte 2 da nossa última mensagem, que é uma nova criatura em Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Me acompanhe. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Na nossa última mensagem, se você acompanhar nosso canal aí, você vai ver que a gente falou sobre uma nova criatura em Cristo. E nessa mensagem eu expliquei para vocês quais são as características de uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu da água, nasceu do Espírito. E eu disse para vocês nessa última mensagem que a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo é o quê? Uma mudança de caráter. Aqueles que nasceram de novo não são mais os mesmos que um dia foram. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele adulterava, ele não adultera mais. Então a primeira coisa que Cristo faz quando entra no nosso coração é o quê? É mudar o meu caráter. Por isso que a palavra conversão fala, se eu estou indo para a direita, eu passo a ir para a esquerda. Eu converto esse caminho. E eu começo a caminhar de uma forma que agrade o Espírito Santo. Eu também disse que uma segunda característica, que inclusive eu posso dizer com toda a propriedade, é que quando uma pessoa recebe a Cristo e ela se torna uma nova criatura, automaticamente as prioridades do coração dela mudam. Se antes a prioridade do coração dela era riquezas desse mundo, ela deixa de amar as riquezas. Se antes a prioridade era a fama, ela deixa de querer a fama. Se antes a prioridade era os desejos carnais, ela passa a não mais priorizar os seus desejos carnais, dar lugar aos seus desejos carnais. Vocês me entendem? E hoje eu quero falar sobre a terceira característica, que eu julgo ser também uma das mais importantes da vida de um cristão, da vida de uma nova criatura. Jesus mesmo sempre usou parábolas para falar sobre esse assunto. Jesus sempre mencionou isso, né? Que uma árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. É assim que se conhece uma árvore, pelos frutos. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins ou uma árvore ruim dar frutos bons. Por isso que Jesus advertiu. E assim também é na vida de um cristão, daqueles que de fato se tornam uma nova criatura, daqueles que de fato nascem novamente da água e do Espírito. Primeira coisa que se nota é os frutos. Os frutos começam a se tornar visíveis. Observe que a ordem natural é primeiro frutos invisíveis no coração e depois os frutos visíveis. Outro dia eu vi um pregador dar um exemplo que eu gostei muito. Ele disse assim: imagine o evangelho da seguinte forma. Jesus ele disse que ele é a rocha. Então nós podemos entender que Jesus sempre será a base. Imagine uma casa. Uma casa, ela tem a sapata. Uma casa, ela tem a sua base, que é aquilo que vai sustentar a casa, para que quando vir um vento, ela não caia. Melhor exemplo, uma torre. Pare e pensa, uma torre, um prédio. Ele tem que ter uma boa estrutura para suportar os ventos, para suportar a tempestade, para que nunca caia. Só que você observa que essa estrutura que é feita debaixo da terra ali, ela não é vista com os olhos. Por exemplo, quando você olha para um prédio, você não consegue ver o que está embaixo, qual que é a base dele. Por quê? Porque o que isso nos ensina? Que o que Jesus faz no nosso coração, primeiro, é algo interno. A base que se consolida em nossos corações é o quê? É o firmamento do Evangelho. É aqueles frutos que são invisíveis no coração. Então Deus começa a trabalhar o meu caráter, começa a trabalhar minhas prioridades. Ele começa uma obra interna. Depois que essa obra interna está firme, começa a surgir a obra externa, começa a nascer frutos externos. Vocês estão entendendo? Ou seja, um prédio começa a crescer, um prédio começa a ter estrutura, uma casa começa a ter estrutura. E no Evangelho não é diferente. No Evangelho, primeiro, a base é feita, que a base nossa é Cristo. Se a base estiver bem feita, nós temos a responsabilidade de todos os dias colocar tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Aí nós temos que erguer a parede,
temos que cobrir o teto para se proteger. Aí alguns vão revestir, outros vão só pintar. Então, Cristo, ele já fez o que era principal, que é alcançar nossa vida, que é abrir o nosso entendimento para o Evangelho, que é fazer a regeneração interna. Agora, os frutos que irão aparecer também depende da minha colaboração, depende da minha parte. Ou seja, essa construção que está sendo feita da casa vai depender de mim também. É assim que funciona o Evangelho na vida de um homem. O homem firma a sua base em Cristo e dia após dia ele vai crescendo na graça, no conhecimento, no amadurecimento espiritual. É assim que funciona o Evangelho na vida de um homem. Então, uma das coisas que nós temos que evidenciar na vida de um cristão, de alguém que se diz que nasceu de novo, é o quê? É os frutos. Os frutos. Aquilo que a pessoa faz para o reino de Deus, aquilo que a pessoa, de fato, vive no reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, vamos lá. Aqui, no livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo começa dizendo o seguinte, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não sujeitei-vos outra vez ao jugo da escravidão. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a liberdade, para que pudéssemos sermos livres. E ele adverte dizendo que agora que nós temos essa liberdade, nós não podemos se sujeitar novamente ao velho homem que nós fomos. Nós não podemos se sujeitar novamente aos frutos ruins que um dia nós produzimos. Vocês estão me entendendo? Eu vejo aí fora, muitas pessoas falam que elas são livres. Mas será que são livres mesmo? Será que eu posso chamar isso de liberdade? Porque para e pensa comigo. Qual é a verdadeira liberdade de um cristão? Qual é a minha verdadeira liberdade? A minha liberdade, meu irmão, e a sua liberdade como cristão, não é fazer tudo o que a gente quer. Porque se eu fazer tudo o que eu quero, eu não sou livre, eu sou escravo do pecado. A minha liberdade é justamente essa que a palavra de Deus me ensina e é a que eu estou vivendo hoje. Eu poderia fazer, mas eu não faço porque eu amo a Cristo e a palavra dele. Eu poderia me entregar a certo pecado, mas eu não me entrego porque eu sou livre. Eu sou tão livre que eu tenho a liberdade de escolher não fazer. Agora eu te pergunto, aqueles que se dizem livres, será que eles conseguem mesmo realmente negar um pecado? Será que eles conseguem realmente deixar de mentir? Será que realmente conseguem dizer não aos desejos da carne? Então que liberdade é essa que o mundo prega? Na qual diz que é livre, mas não consegue dizer não para um desejo carnal? Então entenda uma coisa, a verdadeira liberdade, que é a que Paulo nos ensina, que está na palavra de Deus, é aquela liberdade que eu sou tão livre, que eu decido permanecer fiel até o fim. E Paulo nos adverte dizendo que, pelo fato de vocês serem livres, vocês têm que cuidar. Não é que a liberdade de vocês é para que vocês façam o que quiser. Não. Justamente essa é a nossa liberdade. É não fazermos aquilo que sabemos que faz mal para o nosso espírito, para a nossa própria carne. E o interessante aqui é que no livro de Gálatas, Paulo ainda dá exemplos sobre os frutos. Os frutos que uma pessoa que nasceu de novo vai produzir no Evangelho, vai produzir na vida dela. E eu quero falar com vocês sobre esses frutos. Então vamos ler juntos a palavra de Deus? Vamos lá. No capítulo 5 do livro de Gálatas, você pode observar que no versículo 16, Paulo começa explicando como é que é os frutos do Espírito, os frutos da carne. E eu quero ler com você. Eu sei que é uma passagem muito conhecida, mas eu quero ler com você, para que você possa acompanhar e para que o Espírito Santo abra o seu entendimento sobre esse assunto, sobre o que de fato é nascer de novo, nascer do Espírito. Vamos lá. 16. Está escrito assim, ó. Portanto, vos afirmo, vocês devem viver pelo Espírito, de forma alguma deve satisfazer a vontade da carne. Olha só que interessante. Aqueles que nasceram de novo, que nasceram do Espírito, em hipótese alguma, eles irão viver para satisfazer as vontades da carne. Entenda, Paulo não está dizendo que a gente se tornará perfeitos, Paulo não está dizendo que a gente não errará, não está dizendo isso.
Ele está dizendo que a gente não vai viver para satisfazer os desejos da carne. Existe uma grande diferença nisso. 17. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um com o outro, de modo que não conseguimos fazer o que queremos. Esse texto é muito lindo, gente, porque Paulo ensina que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Existe uma guerra entre o bem e o mal dentro de nós. Nós, enquanto seres carnais, queremos satisfazer os desejos da nossa carne. Queremos fazer coisas que nós sabemos que não devemos fazer, que é contrário à palavra de Deus. Então Paulo não está dizendo que não é normal o ser humano sentir desejo. Não é porque eu sou crente que eu me torno um ser intocável. Não é porque eu sou crente que eu não estou sujeito a ser tentado. Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo ao contrário, que dentro de nós existem dois desejos que limitam entre si, que brigam entre si. Vocês lembram da última pregação? Eu falei sobre o exemplo dos cachorros, que um homem tinha 2 cachorros e era um cachorro branco e um preto, e esses cachorros brigavam entre si. Aquele cachorro que estava mais alimentado era o cachorro que vencia a luta. Assim é a nossa carne contra o nosso espírito. Se eu sou uma pessoa que alimento mais a minha carne, é óbvio que a minha carne sempre vai ganhar de mim. Se eu sou uma pessoa que alimento mais o meu espírito, é óbvio que o meu espírito sempre vai ganhar as batalhas contra a minha carne. Aí você me pergunta, mas eu não estou entendendo. Do que você está falando? Alimentar como? Vou explicar para você. Calma, não fique ansioso. Veja só. Se dentro de nós existem 2 vontades, uma vontade que quer fazer o bem, outra vontade que quer fazer o mal, como é que eu faço para que sempre a vontade do Espírito prevaleça, para que eu sempre possa fazer aquilo que Deus manda eu fazer? Tá muito simples. Você vai ter que se alimentar da palavra de Deus. Você vai ter que se alimentar daquilo que está escrito aqui. Veja só, se alimentar da palavra de Deus. Eu não estou falando que você tem que se alimentar de outras coisas. Priorize a palavra de Deus. Sempre, sempre e em primeiro lugar, palavra de Deus, Bíblia. O que realmente está escrito aqui. Vocês estão entendendo? Junto a isso, você deve ser uma pessoa que ora. Você deve ser uma pessoa que jejua. Você deve ser uma pessoa que se afasta daquilo que pode enfraquecer a sua carne. Porque nós, enquanto ser humanos, somos movidos pelo que sentimos, pelo que vemos, pelo que pensamos, pelo que ouvimos. Entenda, são as janelas da alma. Aquilo que a gente vê influencia. Aquilo que a gente escuta influencia. Aquilo que a gente fala influencia. Então eu, como cristão, nascido em Cristo, uma nova criatura, devo ser vigilante, devo me preocupar com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo, devo me preocupar. E ao contrário do que muitos pensam, devo me afastar de tudo aquilo que pode contaminar o meu coração. Então esse é o segredo. Se você quer vencer a sua carne, você vai ter que fazer isso. Fechar os olhos para as coisas desse mundo. Você vai ter que se alimentar da palavra. Você vai ter que orar. Você vai ter que jejuar. Tudo isso são formas de se alimentar do Espírito, de fazer com que o Espírito vença a sua carne. Eu sei que não é fácil, gente. Não estou falando que é fácil. Às vezes a gente fala isso aqui e as pessoas falam, mas isso é impossível. Mas um dia eu também pensei que era impossível. Um dia eu também tinha esse pensamento. Mas pare e pensa. Um atleta. Quando um atleta quer ganhar uma maratona, quando um atleta quer ganhar um campeonato, o que esse atleta faz? Ele faz dieta, ele acorda mais cedo, ele treina, ele se capacita, ele se prepara para a grande batalha, para a grande corrida, para o campeonato. É assim que nós cristãos devemos fazer. Devemos viver preparados para que quando Cristo vir, nós possamos encontrar com Ele. Então, essa é a postura de um cristão. Estar preparado para o grande dia. Preparado para todas as batalhas que irão aparecer no seu caminho. Da mesma forma, a diferença é que o atleta está renunciando certos prazeres por um objetivo passageiro, por um objetivo temporário, que é aqui na Terra. E nós, cristãos, estamos renunciando coisas para uma vida de eternidade em Cristo Jesus. Coloca na balança. O que você acha que mais vale a pena? É só você pensar. Dessa forma que funciona o mundo espiritual.
Olha que interessante, no capítulo 5, versículo 18 está escrito: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais sobre o jugo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestadas... Agora eu vou falar para você, quais são as obras da carne? Quais são as obras que denunciam uma pessoa que ainda não nasceu de novo? Presta atenção. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Você vê que Paulo dá uma lista grande, né? De obras da carne, de pessoas que estão vivendo na carne, que não nasceram de novo. A lista grande, né? E ele fala ainda nessa lista que e tem mais coisas que não estão escritas aqui, mas que se parecem com essas coisas que nós acabamos de citar aqui. Eu sei que o evangelho às vezes parece uma proposta impossível. Como está escrito na palavra, né? O evangelho é até loucura para algumas pessoas. É loucura para esse mundo. Porque é tudo ao contrário, gente. É tudo ao contrário do que a gente é acostumado a viver. No mundo que nós vivemos, as pessoas falam bem assim que nós devemos ser fortes e revidar uma ofensa. Quando você vai olhar para o evangelho, ele fala: ei, você não precisa mostrar força humana. Você tem que mostrar força no espírito. Ei, você não precisa revidar quando alguém te ataca. Você precisa orar por essa pessoa. No mundo em que nós vivemos, nós somos estimulados diariamente a sermos consumistas, a sermos imediatistas, a sermos imorais. Tudo isso. Quando você olha para a palavra de Deus, ela vem na contramão do mundo. Então eu entendo que para muitas pessoas isso parece até uma proposta impossível, né? Visto que nós vivemos nesse mundo caído. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que essa proposta não é impossível. Quero te lembrar nessa manhã que Cristo pagou o preço naquela cruz para que fosse possível, meu irmão, você viver longe desse tipo de pecado. Quero dizer para você que, entenda uma coisa, você precisa reconhecer que você não consegue vencer sozinho. Você precisa reconhecer que você não consegue se libertar sozinho. Eu vejo muitas pessoas usando técnicas humanas, muitas pessoas usando vários tipos de estratégias, vários tipos de sabedoria humana para tentar abandonar um vício, para tentar abandonar um costume, para tentar melhorar o casamento. Gente, entenda uma coisa, eu vou repetir para vocês. Vocês só vão conseguir mudar verdadeiramente se vocês for para Jesus. Conheço inúmeras pessoas, inúmeros exemplos de pessoas que disseram que abandonaram o vício, mas na verdade elas trocaram o vício pelo outro. Talvez você não fuma mais, mas você continua ainda fazendo coisas que não deve fazer. Talvez você não trai mais, mas você continua ainda em outros pecados que não deve fazer. Então entenda, a proposta do evangelho, a proposta de você ir para Cristo, de você ser uma nova criatura, é uma mudança completa. Por isso que eu falo, o maior milagre não é esses milagres físicos que nós vemos aqui. O maior milagre é aquele milagre interno no coração do homem. Aquele cara que era um cara que vivia de forma totalmente desordenada, passa a viver de forma diferente e passa a declarar que existe um Salvador, que esse Salvador é Cristo Jesus. Então, gente, nós temos que entender que realmente a proposta do Evangelho é uma proposta de morte. Mas foi para isso que Cristo morreu, para que nele nós possamos lutar contra esses desejos da carne, para que nele nós possamos crucificar os nossos desejos da carne. Essa é a proposta do Evangelho. Vamos lá. É que assim, gente, o nosso tempo não permite eu aprofundar, né, nessa questão dos tipos de frutos da carne. Nosso tempo não permite. Mas eu acredito que, se você puder ler esse texto, né, Gálatas 5, ali no 16 em diante, você vai ver que a leitura é bem fácil, bem tranquila. É muito fácil de entender, gente. Né? Não precisa de muitas interpretações, não. E no 21 é interessante que
Paulo ainda adverte dizendo assim, ó: eu advirto, como já previa antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha que forte isso. Paulo disse que quem pratica esse tipo de obra não herdará o reino dos céus. Então, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Se Paulo está dizendo que quem pratica essas obras não vai herdar o reino dos céus, isso é sinal que essa pessoa não nasceu da água e do Espírito. Porque Jesus Cristo disse bem assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Então você está vendo que Paulo apenas confirma o que Jesus Cristo disse para Nicodemos? Ou seja, precisa nascer da água e do Espírito. Quando uma pessoa nasce da água, ela passa por uma regeneração. Ela passa por um abandono de pecados, uma transformação, uma mudança. Quando ela nasce do Espírito, ela se torna uma nova criatura. Então, é impossível herdar o reino dos céus sem a gente passar por essa transformação, essa regeneração. Então, por isso que não é tão simples assim, igual as pessoas falam aí fora, né? Ah, vou aceitar Jesus e tá bom. Ah, vou para uma igreja e tá bom. Ah, vou fazer caridade e tá bom. Não é tão simples assim, gente. É preciso nascer de novo. Essa é a marca da verdadeira conversão no coração de alguém. E agora eu vou finalizar falando sobre os frutos do Espírito. Tudo aquilo que confirma uma pessoa que nasceu de novo. Tudo aquilo que confirma uma pessoa que está em Cristo. Veja só, está em Cristo. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Paulo está dizendo aqui que aqueles que nascem de novo, eles não vivem mais para si mesmos. Eles vivem segundo o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que quando a gente se torna uma nova criatura, a gente crucifica na cruz os nossos desejos, os nossos pecados. E nós somos ressuscitados assim como Cristo ressuscitou. O que nós temos que entender é que essa força não vem de nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos mudar, não conseguimos produzir esses frutos. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que, olha só que interessante. Vamos pensar juntos aqui. Se o salário do pecado é a morte, Adão pecou lá no Éden. E aí Deus disse, o salário do pecado é a morte. Então, via de regra, nós estávamos condenados no pecado, certo? Nós tínhamos que pagar por nós mesmos. Se na cruz do Calvário houve a substituição, ou seja, além de nós morrermos, porque nós estávamos condenados, Jesus Cristo, que é o Cordeiro Perfeito de Deus, morreu e derramou sangue. Então ele substituiu a gente. Então pare e pensa, então se ele nos substituiu, ele pagou por nós, ele pagou o nosso pecado, ele pagou a nossa dívida. Pare e pensa, então se ele pagou a nossa dívida, é muito simples. Nós não vivemos mais, mas Cristo vive através de nós. Nós não somos mais donos da nossa vida, porque teve alguém que morreu em nosso lugar e pagou o preço. Então, se foi alguém que morreu em nosso lugar e pagou o preço, isso quer dizer que, para que eu possa morrer também para o mundo, para os pecados e produzir frutos do Espírito, eu preciso morrer juntamente para o mundo, juntamente como Cristo morreu naquela cruz. Se é por ele, se é através dele, obviamente eu preciso dele. Eu preciso ter essa noção clara de que eu não posso sozinho. Eu não sou autossuficiente. Eu não tenho forças por mim mesmo. Não existe bondade em mim. Eu sempre gosto de orar isso nas minhas orações, de fazer essas orações que, Pai, não existe bondade em mim. Miserável que eu sou, pecador, mas a sua graça me alcançou. A sua misericórdia me alcançou. O teu poder magnífico me alcançou. E é por isso que hoje eu posso ser bom. É por isso que hoje eu luto para ser certo. Porque foi pelo teu filho que morreu naquela cruz. Então eu quero te deixar claro, te dizer nessa manhã que
Você só vai conseguir nascer de novo, meu querido, se você entregar a sua vida para o Filho de Deus. Se você nascer da água e do Espírito. Se você começar a dar frutos para o reino de Deus. E a promessa é muito linda, né? Nós recebemos. Você pode ver aqui que, olha, vou dar só um exemplo. Mansidão e domínio próprio. Olha que interessante. Se nós estivermos no Espírito, se nós nascermos de novo, nós teremos o domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. É uma das evidências daquele que nasceu de novo. Por que domínio próprio? Porque ele não é mais dominado pelo que sente. Ele não é mais dominado pelo que vê. Tem muita gente que vive dominada pelo que sente, pelo que vê. Sente demais. Se submete ao que vê demais. E Cristo nos convida para uma outra proposta. Para não dependermos do que sentimos. Para não sermos escravos daquilo que vemos. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. A pessoa que está em Cristo, ela começa a se dominar. Dominar os seus desejos, dominar os seus olhares, seus pensamentos. Domínio. E para finalizar, né, ainda tem no 25, fala assim que se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. A palavra aqui confirma que aqueles que nasceram de novo vivem sobre uma nova direção. Não é mais a carne que direciona aquilo que você faz, do jeito que você vive. Mas é o Espírito que direciona da forma que você vive e como você vive. 26. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E para finalizar, Paulo nos adverte que por mais que nós tenhamos os frutos do Espírito, por mais que nós nascemos de novo, por mais que sejamos uma nova criatura, nós não podemos nos tornar pessoas arrogantes. Nós não podemos colecionar no coração sentimentos de inveja. Nós não podemos provocar as outras pessoas. Nós temos que agir com espírito de humildade. Até mesmo porque não foi por mim mesmo que eu produzo esses frutos. Não é por mim mesmo que eu se tornei um homem melhor. Não é porque eu sou bom que eu parei de mentir. Não é porque eu sou bom que eu parei de fazer coisas erradas. Ou que pelo menos eu luto contra elas diariamente. Não. É porque Cristo pagou o preço em meu lugar. É porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Então esse é um lembrete para que quando se tornarmos uma nova criatura, quando dermos frutos do reino de Deus, que se mantemos humildes e sempre conscientes de que não é por mim mesmo, mas é porque Cristo me libertou. Finalizo essa pregação, gente, dizendo para você que o Evangelho é uma proposta de morte diária. Jesus mesmo disse isso. Pois aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Jesus também disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, esse irá perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse sim ganhará a sua vida. Então, a proposta do Evangelho é uma morte diária mesmo, do próprio eu. Todos os dias você acordar com a consciência que você pertence a Cristo. Todos os dias você acordar com a consciência que aqui não é a nossa pátria. Todos os dias acordar com a consciência de que você é servo de Jesus e que você precisa anunciar as boas novas. Anunciar não é só falar, não. Isso aqui eu tô falando. Tem gente que nunca vai abrir a boca, mas vai pregar mais que eu. Porque a verdadeira pregação, na verdade, não é só uma pessoa abrir a Bíblia e falar de Jesus. A verdadeira pregação é aquilo que você vive, cara. Porque tem muita gente que abre a Bíblia e não vive o que prega. Mas tem pessoas que não abrem a Bíblia para pregar. Mas a vida delas prega mais do que muitas pessoas, muitos pregadores. Então lembre-se disso. Você é uma Bíblia aberta na vida das pessoas. Dê bons frutos no reino. Finaliza a pregação. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, encaminhar para alguém. E Deus abençoe vocês e até a próxima.